Bom, agora então nós passamos para um PowerPoint. Vou pedir o Nadson para colocar na tela o PowerPoint, porque a partir dele é que eu vou discutir com vocês a alfabetização e o letramento nessa concepção de alfabetização e letramento. Eu vou falar na cultura da escrita e vou fazer comentários sobre como isso se dá, ou se pode dar, ou não se pode dar, na cultura das telas. Ou seja, se introduzirmos das escolas essa cultura das tecnologias que transportam a escrita para as telas. Pode passar, Nadson. Bom, no primeiro lugar, vamos pensar a diferença entre a alfabetização na cultura do escrito e na cultura digital. Na cultura do escrito, que é a em que temos vivido e é a em que buscamos introduzir as crianças nas escolas, o que se pretende é que a criança se aproprie do sistema de escrita alfabética, que é um artefato cultural, vejam, sem o sistema de escrita alfabética, nós não teríamos uma cultura do escrito. Que é o que esse sistema alfabético? É a representação dos sons da língua por sinais gráficos, as letras, dos sons da língua. Chama atenção para isso, porque eu vou destacar que nos recursos tecnológicos, dificilmente, sobretudo na fase de alfabetização, nós conseguiríamos levar a criança a perceber os sons da língua que são representados na escrita. Na verdade, a escrita é uma tentativa de desenhar o som da língua. E isso com relação à alfabetização. Com relação ao letramento, no cultura da escrita, o que se quer o que se procura é que a criança leia, compreenda e interprete textos em escrita alfabética, impressos ou manuscritos, e que a criança escreva textos alfabeticamente, observando as convenções de organização do texto na página, as convenções ortográficas, etc. E, nesse caso, o nosso suporte é o papel. É a folha de papel em que as crianças escrevem, a página em que a criança escreve, o caderno, o livro, os textos que nós levamos para ler. Então, os folhetos, enfim, todos os suportes. Eu aconselho a leitura de um texto do Marcuse, do nosso saudoso Marcuse, em que ele faz um levantamento exaustivo dos suportes em que nós temos na nossa cultura do escrito o alfabeto como registro da comunicação. Já na cultura digital, aquilo que se chama alfabetização digital, a escrita é aquela escrita que envolve signos, gestos, comportamentos necessários para ler e escrever em computador e em outros dispositivos digitais, com o uso de numerosos sistemas de representação. Na cultura do escrito, o sistema de representação que nós usamos é o sistema alfabético. Na cultura digital, há numerosos sistemas de representação. Há as letras, sim, há sinais gráficos, mas há ícones, há cores, há sons, há imagens fixas e em movimento. Então, na cultura digital, os textos multimodais, embora existam também na cultura do escrito, mas são numerosos e variados. Então, quando cada um de nós, ou cada uma de nós, aprendeu a usar um computador, para vocês deve ter sido uma coisa que já aconteceu
mais facilmente. E aí a gente precisa lembrar aquela separação entre os nativos digitais, né? Aqueles que já nasceram na época da cultura digital, e aqueles que já foram chamados, o que foi considerado. A Annelise esteve aqui com vocês há algum tempo, que foram chamados imigrantes digitais. Quer dizer, eu me considero uma imigrante digital, apesar de a Annelise não gostar desses imigrantes, porque tem a palavra imigrante tem adquirido um sentido pejorativo, mas no sentido de quem imigrou para uma outra cultura. Então, os nossos imigrantes culturais, eu demorei a aprender, demorei um pouco a aprender a usar o computador. Eu escrevia meus livros em leitura, manuscritamente, escrevendo em folhas de papel, e depois, que foi também um momento em que uma tecnologia entrou, que foi a máquina de escrever, né? Quem passou pela máquina de escrever sabe que tecnologia diferente ela é dos computadores atuais. Então, e é para aprender a usar o computador e todos os recursos que ele nos dá para ler e para escrever um texto, né? E usar todos os sistemas de representação que ele nos oferece, é preciso aprender, os imigrantes precisam aprender, embora os nativos digitais parece que já não isso, né? O que tem até dificultado que eles sejam introduzidos na cultura do escrito. Num caso, nós temos suporte, o papel, e por papel aí eu estou incluindo livro, caderno, folheto, tudo mais, e aqui o suporte era a tela do computador, do tablet, da televisão, etc. Então, essa é a diferença. Vejam que, na verdade, quando nós estamos introduzindo tecnologias para as crianças pequenas, na educação infantil e nas séries iniciais, nas escolas públicas, em que a maioria não é nativo digital, nem tem pais que sejam nativos digitais, nós estamos introduzindo, colocando a criança ao lado da cultura do escrito que nós estamos ensinando a elas, né, e que estamos levando que elas assimilem. Nós estamos introduzindo uma cultura digital, que pode já estar introduzida, mas é ainda necessário aprender. O que mais me preocupa é que isso não significa simplesmente o uso material do lápis ou das teclas, ou do teclado. Isso significa processos cognitivos diferentes, porque escrever um texto alfabeticamente nos exige determinados processos cognitivos que a cultura digital não exige, exigindo outros. Uma muito evidente, para mim muito evidente, que eu não consegui superar ainda, entrar plenamente na cultura digital, é a questão da velocidade de apreensão do sentido. Como no escrito, nós lemos e vamos interpretando, e quando o texto está na tela do computador, as pessoas leem com uma rapidez. Quando eu estou lendo alguma coisa junto com um neto, por exemplo, ou até com minha filha mais nova, eu falo, mas espera aí, eu ainda não li esse parágrafo, já está passando para frente. Até isso
faz uma diferença entre a cultura do escrito e a cultura digital. Pode passar, Nadson. Ali eu falei da alfabetização, aqui estou falando do letramento, ou seja, na cultura do escrito, o que é o letramento? É o desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar textos e de produzir textos escritos em sistema alfabético, acompanhados ou não de recursos multimodais e em diferentes suportes. Papel, né? Suporte sempre de papel. Pode ser livro, folhetos, revistas, gibis, publicidade. Então, a criança lê, na cultura do escrito, pelo sistema alfabético, diferentes textos em diferentes suportes, que podem estar acompanhados de figuras, como num livro infantil, que você tem ilustrações e tem um texto em escrita alfabética, né? Ou na publicidade, em que você tem vários recursos de cores e de imagem, mas se não tiver alguma coisa escrita para a pessoa ler, você não sabe publicidade de que se está fazendo. Já na cultura digital, o que nós precisamos de... Precisamos, não. Precisamos, eu tenho que me conformar que precisamos. Desenvolver nas crianças práticas sociais de leitura e de produção de texto em ambientes digitais, propiciados por computador ou dispositivos móveis, quer dizer, ler no computador ou ler nas telas do celular, do tablet, em plataformas como e-mail, redes sociais na web, etc. Então, uma coisa, isso também, para mim, é muito evidente, quando um neto ou as minhas filhas, que não são nativas, mas são nativo júnior, como chama a Ana Elisa, né? Vem me mostrar alguma coisa no celular, um texto, uma piada que seja, elas passam tão rapidamente na tela, eu falo, esse dedo que corre na tela, numa velocidade diferente da minha capacidade de ler e interpretar. Então, essas são práticas diferentes das práticas na cultura do escrito, né? Escrever um texto, uma carta, que se é que alguém ainda escreve carta, escrever um bilhete é diferente de escrever um e-mail, né? E trabalhar, ler nas redes sociais, comunicar-se nas redes sociais, é diferente de você se comunicar por escrito. Então, essas são diferenças grandes na cultura do escrito e na cultura digital. E nós, atualmente, temos que trabalhar nessas duas culturas na escola, em qualquer nível. Vocês veem com uma grande dificuldade que em séries mais avançadas, nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, a dificuldade de os alunos terem digamos, a paciência de inserir-se na cultura do escrito. Ler um texto em sistema alfabético, que toma uma página ou meia página que seja, parece um sacrifício terrível, enquanto que correr o dedo na tela parece ser o natural, ser mais rápido a apreensão dos sentidos. Então, é uma mudança muito séria, não é simplesmente nós reclamarmos que os celulares estão invadindo as nossas aulas de língua. É, na verdade, uma cultura digital que está competindo com a nossa cultura do escrito. Isso tem que ser considerado
no ensino e aprendizagem da língua escrita, particularmente no início, na educação infantil e nas séries iniciais, em que a criança ainda está com plasticidade cerebral para conseguir interagir nessas duas culturas. Pode passar, Nádia. Bom, vamos agora considerar a alfabetização na cultura do escrito, em que eu vou mostrar rapidamente o processo de aprendizagem da língua escrita nessa nova concepção que eu tenho usado, chamada alfaletrar, mas considerando só a alfabetização, quais são as possibilidades de uso de recursos digitais? Eu tendi a pôr as impossibilidades, mas eu não vou ser radical, né? Eu sinto que eu estou radical, porque eu sou, há 88 anos, eu sou da cultura do escrito, e muito mergulhada nela, mas eu faço um esforço para me atualizar. Então, eu admito que haja possibilidades, embora eu não acredite muito nisso, como vou mostrar para vocês. Pode passar, Nades. Bom, primeiro, caracterizar qual é essa concepção de alfabetização de que eu estou falando, que é uma concepção, são duas concepções diferentes. A que tem vigorado sempre, e eu acho que aqui fica muito a causa do fracasso do ensino e da aprendizagem da língua escrita, são essas perguntas. A professora, uma concepção sempre centrada na professora. A professora se preocupar em como que eu vou ensinar essas crianças a ler e escrever? Como? E, junto a isso, a célebre pergunta: que método usar? E uma terceira pergunta: quando alfabetizar? Eu já começo na educação infantil, eu começo no primeiro ano, quando é o momento de alfabetizar uma criança? Então, essas são as perguntas que têm dirigido a alfabetização nas escolas. Veja, todo início de ano, as professoras discutem que método usar, o que significa que livro nós vamos adotar, que livro didático nós vamos adotar, né? E quando estão na educação infantil, quando que eu posso já introduzir alguma coisa de alfabetização? E, enfim, como eu, professora, ensino a ler e a escrever, que eu chamo uma concepção centrada na professora. A concepção que eu proponho é uma concepção centrada na criança, em que as perguntas são outras. É quem aprende, não é quem ensina, é quem aprende. Quem é essa criança que aprende ou que queremos que aprenda a língua escrita? O que essa criança aprende? Ela aprende o quê? Um sistema alfabético. Ela aprende a usar esse sistema alfabético. E quando é que ela tem condições de começar a aprender isso? Vejam que isso faz uma diferença enorme na postura do professor, que não está pensando em como eu ensino, mas está pensando como a criança aprende. Então, uma concepção centrada na criança, que vem explicada aí no próximo slide, pode passar. É um processo de alfabetização que se fundamenta na compreensão pelo professor, ou no saber do professor, de como a criança aprende. Não é interessante que a gente pretenda ensinar a criança a ler e escrever sem pensar em como a criança aprende isso. Nas outras áreas, a gente pensa em como. Na matemática, como a criança aprende a somar, dividir, multiplicar. Nós pensamos na aprendizagem da criança, mas em como eu vou ensinar a criança, como vou orientar a criança
a aprender geografia, história, nós temos mais claro. Mas como a criança aprende a língua escrita, nós achamos que é só ensinar correspondência, letras, sons. E a ler um texto sem ter conhecimento das convenções. Né? Então, como a criança aprende o sistema alfabético de escrita, ao longo do seu processo de desenvolvimento linguístico e cognitivo. Então, quando é que a criança tem condições de aprender a ler e a escrever? Quando é que eu posso dizer que a criança aprendeu a ler e escrever, que ela está alfabetizada? Então, é preciso ter compreensão disso, porque é com base nessa compreensão que se pode definir como ensinar, quais são as práticas alfabetizadoras e quando ensinar. Tanto a partir de quando começar, quanto a partir da sequência, uma sequência que obedeça ao processo de desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança. Vamos ver como é que isso pode se concretizar e em que a tecnologia pode ou não pode nos ajudar nisso. Pode passar, Madison. Então, o que a criança aprende? Aprende basicamente o sistema de escrita alfabética. Né? Isso significa o quê? Que ela aprende que a palavra oral é uma cadeia sonora, independente de seu significado. Vamos interromper aí um pouco. Como a escrita é o registro do oral, é preciso que a criança aprenda a prestar atenção no oral, na palavra oral. A criança, para aprender a escrever boneca, ela tem que se desligar daquele objeto, boneca, e se prender aos sons com que a gente se refere àquele objeto. E a criança em geral não, a criança sempre não presta atenção na cadeia sonora, que é a palavra, independente do seu significado. Tanto que, inicialmente, a criança, quando se pede que ela escreva alguma coisa, o que ela faz é desenhar aquela coisa. Ou quando se pede à criança que me dê uma palavra que comece igual a maçã, má, e você chama atenção, má, presta atenção nesse som, má. Palavras que comecem com má, eu ainda acrescento sempre, igual meu nome começa com má, e o nome da alguma criança que começa com má, Marlene começa com má. Então, quem me dá uma palavra que comece com má igual a maçã? Imediatamente elas dizem, quase em coro, pera, laranja, mexerica, mamão. Elas não prestam atenção no má, elas prestam atenção no significado. E na hora de escrever, elas têm que prestar atenção no significante, nos sons. E isso é alguma coisa que nós temos que fazer sistematicamente. Fazer a criança colocar a atenção no som. E é o que se pode e se deve fazer muito na educação infantil. Quando se trabalha muito com parlendas, poemas, né? Levar a criança não só à atividade lúdica de ouvir, recitar, memorizar, representar parlendas, mas também prestar atenção nas rimas, por exemplo, em palavras que terminam igual, e chamar atenção. Está vendo essa palavra? Martelo termina igual a marmelo. Martelo, telo, marmelo, melo, elo, elo. Então, agora eu vou escrever essas palavras aqui, martelo e marmelo, e vou fazer um círculo em volta do elo.
Estão vendo que sons iguais a gente escreve igual. Elo de martelo, elo de marmelo. Então, essas são as brincadeiras de rimas e de aliterações de palavras que começam igual, que vão levando a criança a aprender que a palavra oral é uma cadeia sonora independente do seu significado. E mais, que você pode, como na escrita nós segmentamos essa cadeia oral, né? Você tem que partir a palavra, segmentar a palavra em pequenas unidades, é preciso que ela aprenda também que a palavra é passível de ser segmentada em pequenas unidades, né? Na sílaba e depois, progressivamente, até o fonema. E aí é que ela aprende que cada uma dessas pequenas unidades sonoras da palavra é representada por formas visuais específicas, que são as letras. Estão vendo que é alguma coisa mais complicada do que parece à primeira vista. Parece que é só ensinar. O método fônico, por exemplo, supõe isso, que é ensinar tal letra tem tal som, corresponde a tal fonema. Não é isso. Se a criança ainda não desenvolveu esse conceito de que a palavra oral é sonora, é som, e que é esse som que nós escrevemos, é difícil, eu diria até impossível, que ela aprenda a escrever sem grandes aprende, mas aprende como aprende um código, né? Porque aí a língua interpretada, a escrita interpretada como um código, né? No lugar disso, você põe isso, e não é assim. Tal som é representado de tal maneira. E ver que é possível segmentar essas formas específicas. Pode passar, Nadson. Bom, quanto àquela parte do que é necessário saber para alfabetizar e letrar, é preciso conhecer o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança na aprendizagem do sistema alfabético, aquilo que se chama psicogênese da língua escrita, e que foi analisado com muita clareza por Emília Ferreiro, embora vários outros autores antes dela tenham analisado, cada um sob uma perspectiva diferente, mas o que Emília Ferreiro a definição que a pesquisa dela trouxe para desenvolvimento cognitivo e linguístico para nós, para nossa língua portuguesa brasileira e as línguas românicas em geral, é absolutamente certo. É uma pesquisa, né? Eu vou insistir que isso aqui, essa sequência de etapas, resultou de uma pesquisa da Emília Ferreiro na linha metodológica e teórica de Piaget, que fez isso com a escrita, com o desenvolvimento de operações cognitivas da criança na formação de conceitos matemáticos e físicos. Emília fez doutorado com Piaget, e aí ela levantou essa hipótese. Talvez se possa determinar também quais são as etapas cognitivas, as hipóteses pelas quais a criança passa quando ela está aprendendo o sistema alfabético. Resultou nessa definição aí, que tem sido confirmada em várias línguas, e entre nós, por exemplo, quantas pesquisas já foram feitas confirmando que a criança passa por essas etapas, né? Quer dizer, de início, eu estou trabalhando aqui com a palavra gelatina, de início,
a criança, você pede, escreve gelatina. Bom, de início ela rabisca, ela faz rabiscos, ou desenha. Vou saltar essas etapas primeiras. Até que, quando ela já tem alguma noção do que é escrita, da arbitrariedade da escrita, ela faz garatujas. Como ela já aprende letras, desde muito cedo, é interessante que os pais, sobretudo os das camadas populares, têm sempre um grande interesse em ensinar as crianças as letras. Olha aqui a letra. Não, hoje eu vi a minha auxiliar lá de limpeza dizendo: olha, dona Amanda, como é que a Luana está aprendendo as letras, ela já sabe escrever M. Então, ela fez o filmezinho para me mostrar e ela falava assim: aí, sobe, agora desce, agora sobe de novo e agora desce. Oh, aí é um M, tá vendo? Então, esse interesse em, em aprender as letras. Tanto que, nesse meu livro Alfa Letrar, de que a Adriana já falou, eu começo logo com uma cena em que uma mãe, a partir de estar fazendo uma sopa de letrinhas, sopa de macarrão de letrinhas, ela começa a ensinar o filho as letras. Então, as letras são aprendidas pelas crianças desde cedo, essas formas gráficas. Então, ela muito cedo ela começa a achar que escrever é botar um monte de letras. Letras sem até aqui, vocês veem que ela não está relacionando com som. Depois, quando ela percebe os segmentos, ela põe uma letra para cada sílaba. Olha que avanço que é esse aqui, né? Passa para o seguinte, eu acho que vai facilitar a explicação, Nadson. Não, antes, é o seguinte desse. Depois nós voltamos a esse. Aqui. Então, aqui escrito com letras. Aqui ela escreve gelatina assim, gelatina. Ela põe uma letra, porque aqui nós já começamos a trabalhar com divisão de palavras em sílabas, né? Aos poucos ela vai percebendo que aqui a professora brinca muito assim: Gaia, eu não quero comer Gaia. Quem quer comer Gaia? Aí as crianças falam: não é Gaia, é gelatina. Aí ela tenta escrever de novo. Põe o G, né, como já tinha posto aqui, porque aí vem a influência do nome da letra na alfabetização da criança, que é alguma coisa que a professora precisa perceber, porque há várias letras, B, G, D, em que a letra já é uma sílaba com o fonema em que está presente o fonema presente. Aqui, então, ela já inclui alguns fonemas. Ela põe G, Lá, esse Lá, talvez, que já havia antes, apareceu porque lá ela percebeu o A. Ti, o I percebeu o I e o A. Quer dizer, ela é silábica. Do silábica com valor sonoro, ela passa para a silábica alfabética, para finalmente ficar alfabética. Então, se ela escreve gelatina, aqui mantendo o G pela sílaba, ela está alfabética, ela está relacionando os sons da palavra com a representação desses sons. E depois nós passamos para a fase ortográfica, em que a gente corrige esses enganos, né? E entra nas regras ortográficas, etc. Vê o anterior, por favor. Aqui eu pus alguns exemplos de crianças. A criança de 4 anos e 2 meses, presta atenção, 4 anos e 2 meses, educação infantil. Essas figuras aqui, para ela escrever o nome. Então, o que ela faz? Rabiscos.
Essa aqui, de 4 anos também, 3 meses, da mesma turma dessa, ela já percebeu, porque ela teve convívio, tem tido convívio com a escrita cursiva. Em casa, mesmo na escola, o professor escreve muito diante da criança, às vezes em cursiva. Então, ela faz essa imitação de letra de uma cursiva, mas já com uma compreensão. A professora tem que compreender que aqui a criança já compreendeu que ela tenta fazer um texto, tá vendo? Que se escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, ela já percebeu, já internalizou uma característica da escrita. Aqui eu dou 2 exemplos do Aquiles. O Aquiles, com 5 anos e 2 meses, escrevendo, pediu-se a ele, que a professora pediu que ele escrevesse o que ele está vendo nessa figura. Estava no pré, com 5 anos. Então, ele escreveu isso aqui, uma sequência de letras, ou seja, o conceito dele é que a escrita é com letras, qualquer letra, desde que seja uma depois da outra. E ainda com o conceito de texto. Escreveu de cima para baixo, escreveu da esquerda para a direita, e ainda percebeu que na escrita aparece um ponto em alguns momentos, então ele pôs um ponto no fim de cada linha. Eu confesso para vocês que eu fico até emocionada quando eu vejo uma criança de 5 anos escrevendo assim, né? Porque olha quanto que ela já aprendeu da língua escrita. Essa aqui, de 4 anos e 8 meses, também usa uma sequência de letras. E vejam que ela repete muito lá, né? Gi, o i, etc., mas nada tem a ver com com o som dessas palavras. Já aqui, a criança percebe o som das palavras. Pera, ela põe o P e o A. Tomate, ela põe 3 letras, o T, o A e vacilou no R. Jacaré, pé, ela percebeu que pé é uma sílaba só, então ela põe uma letra só. E maracujá tem um A, outro A, um U e um T. E xícara, essa tem 5 anos e 4 meses. 6 anos e 2 meses, já a criança evoluiu para pera, tomate, jacaré. Estão vendo que ela já põe vários fonemas. E, em termos de letramento, porque o projeto se chama, a concepção se chama alfa-letrar, porque se faz alfabetização ao mesmo tempo que letramento. Então, já se trabalha com escrita de bilhetes, com várias atividades, com leituras várias, etc., de pequenas frases. Então, aqui, com 5 anos e 2 meses, um bilhete para o Papai Noel. No fim de ano, se pediu um bilhete para o Papai Noel. Na educação infantil, a criança escreveu isso aqui, que é praticamente ilegível, a não ser que ela dissesse o que tinha escrito. A professora pediu, agora leia para mim o que você escreveu. Ela, com o dedinho, foi mostrando. Papai Noel, eu, paz. Ela queria dizer, eu quero paz. Botou eu, paz. Para, botou o pá. O mundo, udo, mundo. Eu quero um, aqui, CQT. Quando a professora me mostrou esse bilhete, antes de ter me feito a tradução, falei, CQT, o que ela quis dizer com isso? Ela falou, ele leu um carrinho de controle remoto. Ele abreviou assim, porque ia ser muito difícil escrever carrinho de controle remoto. Então, vejam como é que essa criança, na pré-escola, já é capaz de escrever assim. Essa aqui, no primeiro ano, logo no início do primeiro ano, no bilhete para o Papai Noel, ela escreveu
Papai Noel, eu desejo que o mundo não passe fome. Eu quero um tablet e caixa de lápis de cor para minha irmã, a minha irmã. Bom, o que se pode, a partir dessa experiência, eu vou só fazer essa observação com cartas para o Papai Noel que as professoras fizeram, um bilhete para Papai Noel. Eu, quando li, eu fiquei muito chocada pelo que as crianças pediam, né? E elas não têm Papai Noel, e Papai Noel não chega para elas. E aí você identifica os desejos que a criança tem e que são inacessíveis. Eu discuti muito com as professoras se valia a pena nós estarmos criando na criança, reforçando essas ideias na criança. Então, nós temos que evitar bilhetes desse para o Papai Noel. Mas, de todo jeito, é um exemplo de vocês verem daqui até aqui a evolução que a criança faz de 4 anos a 6 anos. Ou seja, toda essa parte de letras e de sílabas, representação de sílabas, é da educação infantil. Pode passar. Passa o próximo. Volta ao anterior, por favor, que nós já vimos, para chamar atenção para essa pergunta aqui. Que muita gente adotou essas etapas de Emília Ferreiro, mas adotou para classificar crianças, para falar, eu tenho tantas crianças silábicas sem valor sonoro, essa criança está ainda escrevendo só com letras, mas a pergunta, como é que eu faço? Eu deixo por conta dela, que ela, por conta dela, ela vai passando para outra, muita gente fez isso. E aí não deu à criança um processo de aprendizagem, né? Então, que seria um processo de aprendizado, isso aqui eu estou citando Vygotsky, que o trecho vem em seguida, que estimula e empurra para frente o processo de desenvolvimento. Eu não tenho, a criança está em Garatuja, ela já tem condições cognitivas e linguísticas para passar para frente. Então, nós vamos usar essa fase aqui, que é pré-fonológica. O que nós vamos usar? Vem aí na frente já. Vamos ler o Vygotsky, que é tão importante, que diz e desenvolve no seu livro Formação Social da Mente, que é uma leitura que toda alfabetizadora deveria ler, todo professor de língua, né? O processo de desenvolvimento, que é um processo que vem de dentro para fora. Quando a criança rabisca ou escreve com letras, é um desenvolvimento que resulta da observação dela, ou seja, vem de dentro para fora. Mas esse processo prepara e torna possível a aprendizagem, um processo de aprendizagem, que aí é que entra a intervenção da professora, né? Então, é preciso saber o momento em que você entra com a aprendizagem, porque o desenvolvimento já preparou e já tornou possível essa aprendizagem. Então, essa aprendizagem, então, estimula e empurra para frente o processo de desenvolvimento. Ou seja, ela passa do rabisco para as letras, né? Ela passa das letras para a escrita silábica. Então, ele diz, o mais importante aspecto novo desta teoria é o amplo papel que ela atribui ao aprendizado no desenvolvimento da criança. Estão vendo? Não se pode deixar só o desenvolvimento, é preciso conhecer o desenvolvimento, isso não só para a alfabetização. Conhecer o desenvolvimento e saber quando é que a criança está preparada para ir para frente e que é possível ela avançar, para aí o professor entrar. Então, no caso das etapas do processo de alfabetização, como se pode
entrar com aprendizagem. Que aprendizagem vai levar a criança a avançar? Pode passar. Né? É a consciência fonológica, de que tanto se fala bem e mal, mais mal do que bem, porque não entende o que vem a ser consciência fonológica, que é aquilo que já falei antes, é a consciência de que palavras são sons, né? Que a palavra é feita de sons. Fono. E as etapas básicas são essas. Tem a palavra, primeiro, nós levamos a criança a entender pelos exercícios, pelas atividades de rima, de, de divisão de palavra em sílabas, etc., que a palavra é uma cadeia de sons e que os segmentos das palavras podem ser iguais quando nós mostramos que as rimas e as aliterações se escrevem igual. Então, ela tem consciência lexical, que é muito mais do que isso, mas, para o caso da alfabetização, nos basta isso aqui. Bom, tendo consciência lexical, que é, daqui a pouco vamos ver onde, ela tem a consciência de que a palavra a gente pode ser segmentada em sílabas. Ela toma consciência das sílabas. Ela é capaz de dividir a palavra em sílabas. Isso é muito fácil, porque até um adulto analfabeto, se vocês pedirem para dividir uma palavra em sílabas, ele é capaz de fazer isso, porque a sílaba na nossa língua é muito marcada. Então, a segmentação de palavras em sílabas é fácil para a criança com exercício de vamos falar essa palavra dividindo em pedacinhos e jogos e brinquedos para desenvolver isso. Para, enfim, a criança compreender que as sílabas são constituídas de fonemas, de pequenos sons. Né? A sílaba tem 2 sons, 3 sons, que é a consciência fonêmica, mas que é preciso cuidado, por quê? Pode passar, Nadson. Porque o fonema não é pronunciável. Né? Então, fazendo o gráfico total, está aqui o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança. Nesses 2 momentos, é uma fase pré-fonológica, ou seja, ela ainda não percebeu que palavra é som e que a gente escreve aos sons das palavras. Quando nós começamos a trabalhar com rimas e divisão de palavras em sílabas, a criança vai desenvolver na consciência silábica e começa a escrever silábica, primeiro sem dar valor sonoro às letras que ela usa para cada sílaba, e depois já passando a dar, porque ela já percebeu que a sílaba tem um valor sonoro, que a sílaba é um som que a escrita representa. E, aos poucos, ela vai percebendo os fonemas dentro da sílaba e para chegar à alfabética. Vocês veem que qual é o problema do método fônico que está sendo recomendado pelo MEC e que eu aconselho vocês a ignorar. O método fônico vem direto aqui, na fase alfabética. Salta, ignora todas essas etapas anteriores que vai preparando a criança para compreender que a escrita é a representação da oralidade. Então, trabalhar já direto com o fonema e mais, querendo que a criança pronuncie o fonema, que não é pronunciável, é você ignorar inteiramente o processo de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto linguístico, da criança. A criança, nem quando nasce e começa a balbuciar, pronuncia fonemas. Ela já pronuncia sílabas. Ela fala bu, ba,
Bá, babá, mamã, ela não pronuncia fonema. Então, como é que nós vamos pegar uma criança de 6, 7 anos e querer que ela pronuncie fonemas que linguisticamente são impronunciáveis, né? São entidades abstratas, mas que a criança vai aos poucos identificando os fonemas e suas correspondências com letras. Pode passar, Nadson. Bom, eu me esqueci de relacionar isso. Volta, por favor, Nadson. Eu estou tão envolvida na cultura da escrita que eu esqueci de chamar a atenção para vocês, perguntar se vocês acham que é possível a criança fazer essa caminhada com recursos tecnológicos. Vejam que tudo depende de relação com som. Você pode até colocar som no computador, como é possível fazer. E o computador falar a palavra para a criança e dividir, mas é tão artificial, e é tão, afasta tanto a criança da realidade da escrita e da fala, que eu já vi tentativas disso que achei fracassadas, considerei fracassadas. Por quê? É na interação professora-criança é que ela vai percebendo os sons, o registro desses sons, né? A relação com as letras e a chegar ao fonema, às relações fonema-grafema. Então, posso estar enganada, mas que é impossível alfabetizar uma criança por recursos tecnológicos, porque eu não tenho uma tecnologia que interaja com a criança através da oralidade. Quando há essa oralidade, é uma oralidade. Eu já vi tentativas de pronunciar sílabas e representar a sílaba na tela, mas é tão artificial e a criança não liga isso com a atividade de ler e escrever como ela vê em volta dela, né? E é um trabalho imenso, inclusive, construir um programa desnecessário, porque a alfabetização se faz na interação professora, a criança, 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 no jogo entre oralidade e escrita. Eu afirmo isso. Posso estar errado, pode surgir recursos tecnológicos aí que permitam isso, mas eu prefiro não estar viva nessa hora, porque eu tenho certeza que eu não vou gostar. Mas há jogos, isso pode ser feito com jogos, numerosos jogos escritos, com fichas escritas, com material escrito, que ajudam a criança a passar por esse caminho aqui. Mas não acredito que recursos tecnológicos ajudem aqui, o que nos leva a uma conclusão muito triste, muito difícil de resolver, que é as crianças que estavam em fase de alfabetização, no momento em que o processo de escolarização foi interrompido, perderam tudo que tinham antes, conforme o momento. Digamos, uma criança que estava na fase silábica, né? E aí, pronto, vou para casa. Como que, através de material impresso e atividades mandadas por meio que foi o que muito se fez, do WhatsApp para os pais, para a casa da criança, e eu vi mães com 3 crianças em casa, e obviamente com um só celular, que recebia para as 3 crianças atividades diferentes, porque cada uma estava num ano, e ela ficava com o WhatsApp aqui e escrevendo
passando para a escrita para poder distribuir para os 3 filhos, que tinham o mesmo prazo para devolver o trabalho. Então, não acredito que seja possível a alfabetização através de meios tecnológicos. Tem, e eu já vi muitas brincadeiras no computador que fazem a criança carregar uma letra para cá, levar uma letra, juntar essa sílaba que está de um lado com a outra, lidando com o cursor. Mas isso reforça, tá bem, mas não desenvolve cognitivamente a criança e linguisticamente na compreensão do que é o sistema alfabético. Bom, já lá vai o tempo em frente, vamos passar rapidamente pelo letramento na cultura do escrito. Quer dizer, o processo de aprendizagem e as possibilidades de uso de recursos digitais. Ou seja, como nós usamos recursos digitais para ensinar a criança a, como foi dito antes, a produzir textos e a ler textos. Pode passar, Nádia. Lembram desses 2 quadros? Então, na cultura digital, de desenvolver práticas sociais de leitura na tela e de produção de textos na tela, né? No computador, ou no celular, ou num tablet, seja onde for. Pode passar. No papel, o texto no papel permite, como ele fica ali, na folha de papel, na página do livro, ele permite com muito mais facilidade que, primeiro, vem a questão da escolha do texto, né? Que no computador, só se o professor puder ele escolher o texto e encontrar um texto que tenha nível de complexidade adequado à criança e gênero textual que seja importante que a criança apreenda. E aí é preciso haver a leitura do texto. A criança lê, eu estou sempre pensando em criança de 4, 5 a 8 anos. A criança lê na tela um texto é muito mais difícil do que ler no papel. É preciso preparar a leitura desse texto, então, ainda que seja na tela. As atividades de compreensão e interpretação são muito difíceis na tela, a não ser que você seja tão sofisticado que você consiga colocar um texto na tela e depois ir fazendo links para perguntas e voltar ao texto e outro link, não ir e vir. Não sei. Eu não tentaria fazer isso, para que ela compreenda e interprete o texto e desenvolva o seu vocabulário com as atividades, que é outra área em que as pessoas acham que é só a criança encontrar sinônimos para as palavras, o que é a pior coisa, porque dá a ilusão de que uma palavra sinônima de outra é a mesma coisa que a outra. E cada palavra tem o seu sentido. Quando elas têm sentido próximo, elas são sinônimas. Mas não vou, aqui no livro eu discuto isso, não vou discutir aqui, porque vai nos tomar muito tempo. Então, para desenvolver as habilidades, né, aqui ainda tem a questão da leitura, pode ser interativa, ou seja, a professora lê, a criança compreende, cada um lê um trecho, ou pode ser independente, a criança leia sozinha. É difícil. Eu vi e tenho uma prova, porque em Portugal eles estão mais avançados que nós no letramento, na cultura digital. Então, eu vi uma prova do que é o Enem deles, de interpretação de texto pelo computador, que é extremamente complexa, porque a criança vai lendo o texto, o jovem, não é para criança. O jovem lê o texto, se há alguma coisa, falava sobre
Marte, etc. Então, falou em Marte, pede na margem para ela clicar em Marte, ela cai em outra tela. E aí, depois ela volta para cá, e ela vai fazendo links no texto para entender o texto, o que é extremamente trabalhoso e tira a unidade do texto, me parece. As habilidades também me parece que a gente só consegue desenvolver na cultura do escrito. Pode passar, já. Nadson. Aqui, por exemplo, lá em Lagoa Santa, nós não seguimos a base nacional, porque desde que o projeto começou, nós já tínhamos construído as nossas metas e, modéstia à parte, achamos que elas são melhores, mais claras, mais adequadas à criança do que o que está na base nacional, que é muito complicada para séries iniciais, sobretudo. Então, você tem... Como é que você faz, por exemplo, para desenvolver aquele pré-escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? Ouvir com atenção a leitura de textos. É uma coisa importante a criança ouvir com atenção. Ela vai ouvir o computador vai falar um texto e a gente vai ver se ela está ouvindo com atenção, né? Ou ler oralmente pequenos textos com fluência e compreensão. Ela vai ler esse pequeno texto no computador, isso cabe aqui nessas colunas, vocês veem as séries ou os anos em que cabe cada uma dessas. Não vou falar todos, não, porque nós já estamos com o tempo vencido. Mas qualquer um que pedimos aqui, por exemplo, identificar o gênero do texto pela configuração gráfica do portador. Quer dizer, conforme o portador é apresentado, você fala que isso é um poema. Ou então, isso é uma tirinha. Ou então, isso é uma publicidade. Então, isso no computador é possível, mas você colocar diferentes gêneros, mas é desnecessário, porque como que a criança vai analisar o texto, né? O livro, por exemplo, trabalhar com o livro, identificar a capa, o autor, o ilustrador, né? Diferenciar a discurso direto de discurso indireto no computador, identificar informação explícita, inferir informação implícita. Então, vê, são habilidades que estão especificamente do texto na página e não na tela. Há muita coisa que a criança pode fazer na tela, mas ler e interpretar texto na tela me parece extremamente difícil, pouco produtivo e desnecessário se nós temos papel, se as crianças têm caderno, se nós temos livros, né? Passa para o seguinte, por favor. E aqui são os objetivos de produção de textos. O que a gente pode esperar em produção de texto, por exemplo, na pré-escola? Na pré-escola, a criança já pode produzir texto. Por exemplo, participando oralmente da produção do texto, como se faz sempre no começo, os combinados, né? Ou um bilhete para casa para dizer que nós vamos para a festa junina é tal dia. A professora funciona sempre como escriba nesses momentos da pré-escola. E a criança ainda é capaz de escrever frases sobre uma cena, sobre um personagem, e até bilhetes para o Papai Noel, como vocês viram, né? E no primeiro ano cresce as possibilidades de escrever, mas se pensarmos na produção de texto no computador, a criança, primeiro, vai ter que ter desenvolvimento motor suficiente para usar o teclado. E já não é fácil ela ter esse desenvolvimento lá aos 3, 4 anos para usar o lápis, usar o teclado e reconhecer as letras no teclado, né? Então, e depois ver a letra aparecer na tela e bater a letra seguinte.
Eu não vejo razão para isso. Isso, quando a criança ficar mais, talvez, se a escola tiver possibilidade de ter uma sala de computadores para que as crianças aprendam a usar o teclado de computador a partir, talvez, do quinto ano, e tiver um professor para ensinar as crianças a fazer isso, o que na escola pública está longe de acontecer, né? Então, a produção de texto é da cultura do escrito, é no papel. Pode passar, Jane. Então, eu vou explicar agora o que é o alfa-letrado. Eu acho que vocês viram nos anteriores que tem sempre uma alfabetização junto com o letramento. Porque há muito tempo se pensava, a gente primeiro alfabetiza e depois a criança vai ler, né? Eu já vi professores dizer isso. Não mexe nos livros. Primeiro vão aprender a ler e escrever, depois vocês vão lá no cantinho de leitura. Mas não, é aprender a ler e escrever, lendo e escrevendo. Vendo livros, manipulando livros, frequentando a biblioteca da escola, que obrigatoriamente toda escola deve ter uma biblioteca de preferência infantil, dedicada à educação infantil e às séries iniciais. Frequência à escola, professora ler histórias, etc. Então, tudo isso está aqui no aprender o sistema de escrita. Ao mesmo tempo, a criança está lendo e escrevendo textos durante a alfabetização. Ela está usando a escrita depois que ela venceu esse primeiro momento de ler, escrever, ter texto simples. Ela vai usar a escrita para vários fins, para vários gêneros, para vários interlocutores, e ela está fazendo tudo isso num contexto social e cultural de uso da escrita. Quer dizer, mesmo nas camadas populares, a escrita, a leitura e a escrita são muito usadas, né? Desde o pai que lê a conta de água e se assusta, até a mãe que faz a listinha para ir comprar coisas no armazém, no supermercado. Então, ela vê escrita, ela vê outdoors, enfim. A escrita, na nossa sociedade centrada na escrita, está em toda parte. Então, a criança vive num contexto letrado. Então, isso aqui os círculos é para mostrar que é uma coisa tudo mais ou menos junto, mas aumentando em presença, em uso, né? É por isso que o livro chama Alfaletrar, porque são as atividades que nós construímos em Lagoa Santa para um processo de alfaletrar. Então, esse livro, está ali a capa, mas está aqui ele de verdade. De verdade. E que está o relato o relato de como fomos desenvolvendo cada uma dessas etapas na alfabetização e no letramento das crianças, de uma forma progressiva, que eu vou mostrar no próximo slide. Passa, por favor. Que pode ser representado por isso aqui. Tecendo uma professora que me pediu a última live que eu fiz, me foi sugerido que eu desse o título Tecendo o Alfaletrar. Eu fiquei muito feliz com a sugestão do tecer, porque realmente é tecer a alfabetização com o letramento, né? E aqui essa figura que é muito usada, foi criada por um pesquisador americano, é que você vem tecendo o ler e escrever textos, o letramento, né? Cada corda dessa é uma coisa que, resumida assim, conhecer os conhecimentos prévios que a criança precisa ter, o conhecimento das estruturas textuais, as habilidades de interpretação, vocabulário, você vai desenvolvendo tudo isso e
tecendo, né, de forma que isso vá se tornando progressivamente estratégico, ou seja, internalizado, e a criança seja capaz de fazer tudo isso de forma segura. E a alfabetização, a mesma coisa, se vai tecendo, vai se tornando progressivamente automático, cada vez a criança escreve e lê mais automaticamente, até que as duas se cruzem e a criança chegue à leitura competente e à escrita competente. Estão vendo? É um trabalho que isso representa como é que nós trabalhamos com alfabetização e letramento, e que leva a criança, como diz o subtítulo aqui do Alfa Letrado, do livro Alfa Letrado, toda criança pode aprender a ler e a escrever. Eu tenho convicção disso, porque durante 12 anos nós ensinamos em Lagoa Santa crianças a ler e escrever, e vimos que toda criança pode aprender a ler e escrever. Na cultura do escrito. Agora, vocês vão, eu espero ter despertado para a importância de pensar os efeitos da introdução de recursos tecnológicos nessa fase inicial de aprendizagem da escrita. Quando é que isso é possível? Ou quando é que isso é conveniente? Né? Com o pressuposto de que as escolas e as famílias vão ter equipamentos tecnológicos para que isso seja feito. Bom, desculpem, eu sempre falo mais do que o tempo que me é dado. Quem acompanha minhas lives sabe que é isso, eu falo. A minha filha põe um reloginho ali para não esquecer do tempo, mas eu vou que vou, mas espero não ter cansado vocês e, sobretudo, espero ter ajudado a pensar e refletir junto comigo nesse momento de pandemia, nesse momento que vai se prolongar de ensino remoto, como é que nós vamos equilibrar o nosso ensino remoto em momentos em que ele é impossível, como eu acho na fase de alfabetização, e em momentos em que ele é possível, de acordo com o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês, saúde, que é o que se deseja agora, e isolamento, infelizmente. Felizmente, nós podemos nos aglomerar nesse momento aqui, embora virtualmente, e isso me dá uma grande alegria. Muito obrigada.